ela não pode voltar para casa. A Amanda, doença de intestino com intolerância à frutose, o que é? Porque frutose é a rejeição do açúcar. Assim, tenho dificuldade nesse caso para entender e resolver. Ok. Frutose, você vai trabalhar. Então, encerrei o assunto sobre esquizofrenia. Vou responder aqui o da frutose, que ele é mais curto de responder. Como que você trabalha a intolerância à frutose? Igual a diabetes. A dificuldade de trabalhar e de receber o açúcar é a alegria da vida. Da mesma forma, ok? De novo, a frutose e receber a fruta, a comida, vai ter conexão também com as fomes e com as guerras. Ou os assuntos hoje estão pesados sobre guerra, né? Tá tudo bem. Uma situação bem complicada, enviando amor incondicional. Gratidão, Sandra. Como que a gente trabalha a frutose? O amargo, igual a diabetes, ok? A pessoa não consegue lidar com o doce da vida, com o açúcar da vida. Então, você precisa checar onde ela perdeu a habilidade de viver com a doçura da vida. É isso que você precisa viver. Quando que a doença começou? Quando eu era criança pequena e que a minha mãe morreu. Ok, então você vai trabalhar o luto da mãe com ela. Então, olhando para trás. E como que a tua vida vai ficar depois que você se curar do problema com a frutose? Vou poder comer de tudo, vou poder me nutrir melhor e assim por diante. Então, a frutose está ensinando a pessoa a querer se nutrir melhor, a querer se curar, a desenvolver jeitos de se curar. A frutose faz ela se olhar, o problema com a frutose faz ela se olhar. Então, traz todos esses downloads de que ela já pode fazer tudo isso, sem precisar, que ela pode ter os benefícios que a intolerância à frutose dá, sem mais precisar da frutose. Agora, um benefício muito interessante que a diabetes, glúten, frutose, lactose trazem é que graças a isso a pessoa, assim como a obesidade, fazem a pessoa se olhar, traga que ela já pode se olhar sem precisar da doença, mas fazem com que a pessoa tome cuidado do que ela coma para se nutrir melhor e não engordar, por exemplo. Ou o contrário, na frutose ela não pode se nutrir melhor. E aí ela aprende a importância de se nutrir melhor. Como ela não pode com a frutose, esse desafio, assim como a lactose, como todas as outras, ela precisa aprender a se nutrir melhor. É pesado isso. Ensine a pessoa que ela pode se olhar sem precisar da frutose, que ela pode manter o peso dela, ficar magra, se cuidar no seu peso, não engordar sem precisar do problema da frutose. Checa onde que ela aprendeu. A bulimia é a mesma coisa, então a pessoa vomita. Lactose é o problema com a mãe, tá, Silvana? Limpa as tuas tretas com a mãe que cura a lactose. O leite é a mãe que dá. O glúten é com o pai e a lactose é com a mãe. Mas na frutose faz com que a pessoa tenha restrições alimentares e cuide do próprio peso. Assim como na bulimia, a pessoa come, tem liberdade para comer o que ela quiser, mas ela vomita. Então ensina para a pessoa sobre ela ter liberdade para comer o que ela quiser, sobre ela saber fazer boas escolhas. A virtude da contenção, ela pode comer a mesa inteira, mas ela vai comer só um tanto. Sobre gratidão e sobre saciedade, que ela já pode se saciar mesmo comendo pouco, sem que ela precise vomitar, por exemplo. Então, os distúrbios alimentares é um jeito de fazer dieta. Além das questões com o pai, com a mãe, com a doçura da vida, como eu estava falando, por exemplo, mas é um jeito da pessoa fazer dieta. A bulimia, a pessoa come e vomita, ela tem liberdade, ela manda nela mesma, ela come de tudo, ela aproveita de tudo, mas ela vomita para não engordar. O benefício é não engordar. Então, que ela já pode ter liberdade, fazer boas escolhas, blá, 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 tudo isso que eu falei, e se conter sem precisar vomitar, que ela já pode se saciar com pequenas porções. No caso da frutose, que ela já pode comer todas as frutas, sem precisar engordar, que ela já pode comer frutas sem precisar engordar. E por que eu falei que isso pode ter um aspecto de guerra, ok? Dentro do nosso DNA, das crenças genéticas e históricas, se você vê, eles passaram fome aqui na Europa e chegaram no Brasil e eles tiveram, imagina a dor. O cara tá morrendo de fome aqui na Europa, vendo a família morrendo caída no chão. Digitem uma palavra no YouTube,
Na Ucrânia aconteceu um episódio sobre fome, que é um episódio bem terrível da história da humanidade, chamado Holodomor. H-O-L-O, que nem holístico, Holodomor. Morreram 10 milhões de ucranianos. Hitler matou 6 milhões de judeus. Stalin matou 10 milhões de ucranianos. No mesmo período, praticamente, e por fome. Em 1 ano e meio, em 1932-33, ele matou essa população ucraniana de fome. É horrível, neve, fome. E é essa população que passou por todos esses absurdos da fome, ok? Migra para o Brasil. Deixa os seus ancestrais aqui, morrendo de fome, de frio e de tudo, no meio do fogo cruzado da Segunda Guerra, e migra para o Brasil. Onde a gente tem calor, não morre de frio. Onde a gente não tem guerra, morre-se de câncer. Onde a gente tem frutas nas árvores no meio da praça, ou seja, ninguém mais morre de fome, não se morre. Alguém vai achar uma mamão ou vai achar, sei lá, uma laranja que seja no meio da árvore da praça. Então, sim, no Brasil é possível a gente fazer isso. Tem peixe para pescar. Então, sim, no Brasil a gente tem uma vastidão de comida enorme. E aí ele não morre mais de fome, mas os seus ancestrais, sim. Quem ficou na Europa morre de fome, frio e guerra. E eu larguei todo mundo e fui para o Brasil, aonde eu tenho vastidão de comida, não morro de fome nem de guerra. Resultado, eu não aceito, é podre eu deixar os meus ancestrais para trás. De novo, é constelação familiar. De novo, é crenças genéticas e históricas. De novo, tá dentro do DNA e vidas passadas. É imoral eu ir para lá e deixar os meus ancestrais aqui. Pode ser para Martinica, pode ser para o Brasil, pode ser para países onde tem comida e não tem guerra. Não só o Brasil. A imigração pode ter sido para qualquer lugar. Aí a pessoa vai para esse lugar onde tem vastidão de comida e de frutas, por exemplo, mas em algum lugar das suas crenças, do seu DNA, ela se sente podre por ter deixado seus ancestrais um território de guerra. E ela vai lá e liga o botãozinho de morrer de câncer, já que não se morre de guerra. Então, ódio interno, auto-ódio. Ela morre, por exemplo, de doenças que não dá circulação, problemas de circulação, que a pessoa vai ter trombose, que ela vai morrer cortando as pernas, esse tipo de coisa, né? Porque aqui se morria de frio. Ela vai ter problemas com alimentação, com frutose, lactose, todas essas coisas no Brasil, porque os seus ancestrais estão morrendo de guerra aqui. Logo, como que a gente faz? A gente se perdoa por não ter ficado com eles. Dentro do nosso DNA, o nosso ancestral que partiu, que deixou todo mundo na mão, ele precisa ser perdoado. Ele fez o melhor, ele ajudou a família a continuar. Se ele não tivesse fugido da guerra, você não estava viva aí no Brasil. Se ele não tivesse fugido da guerra e deixado todo mundo na mão aqui na Europa, a família não estava viva no Brasil. Ou seja, ele nunca fugiu da guerra. Ele preservou o DNA, ele preservou a família. Cris, avisa pra mim lá no grupo que eu tô terminando a live, por favor, e que eu já volto, que eu já vou começar a aula, tá? 2 minutinhos eu já passo o link, inclusive. Avisa lá no grupo pra tia Jordane, por favor, tá? Na aula do DNA avançado de hoje. Então, essa pessoa que fugiu, meu ancestral que fugiu, não interessa se ele fugiu, se ele desertou o exército para poder fugir, se ele foi nazista e depois ele foi embora, não interessa o que ele fez, o que interessa é que ele, graças a ele, você está no Brasil. Ele preservou o DNA, ou seja, no lugar dele você faria a mesma coisa. Para defender a sua família, você faria a mesma coisa. Então é colocar perdão, trazer sobre o que é segurança e proteção sem precisar mais se sacrificar. Ele tá a serviço, exatamente isso, Michele. Limpar a culpa deixada por teus ancestrais, isso mesmo, Mi. Mi, tô com saudade de você nas aulas, G. Que aula, Jô? Gratidão. Hoje o curso de DNA avançado, exatamente. Lembre de mim, Jô. Me chama ali no WhatsApp que eu já coloco, tá? Me chama, por favor, tá? Então, gente, sim, as crenças de guerra estão batendo na nossa porta. Isso que veio agora aqui, da frutose, por exemplo, da esquizofrenia, sim, pode ter total conexão. Da esquizofrenia, com certeza, da frutose pode ter.
Da frutose pode ser que quando ele comia a fruta, quando ele era criança pequena, a mãe brigava com ele que tinha que descascar a fruta para comer, porque fruta com casca era suja. E ele aprendeu então que fruta era suja, e daí ele não quer comer fruta porque a fruta é suja. Então você vai ver, obviamente, nessa vida o que ele aprendeu sobre fruta. Talvez ele tinha preguiça de descascar a fruta. E por isso ele não consegue lidar com a fruta dentro do próprio corpo, por exemplo. Ou a mãe morreu de diabetes e por lealdade sistêmica ele quer morrer de problema com a frutose, por exemplo. Mas, sim, a gente está num momento bem crítico da história da humanidade, onde se Deus quiser vai dar tudo certo. Eu tenho certeza que Deus quer, talvez o homem não queira, mas Deus quer. Deus não quer a guerra. Isso não faz sentido. Agora, olhem essas crenças de guerra, olhem os pacotes que estão vindo de guerra. Então hoje eu só consegui responder essas duas perguntas sobre a frutose, no começo sobre a esquizofrenia e depois sobre a frutose, ok? Mas sim, a frutose, assim como a esquizofrenia, você vai limpar as culpas de ter fugido. Imagina, uma pessoa que foge da guerra e que deixa todo mundo para trás e que vai pro bem bom. Não é o bem bom. Ela fugiu, socada no navio, presa dentro de um baú, dentro de um tonel de alguma coisa. Não foi fácil para ela chegar no Brasil. Quando ela imigrou e chegou no Brasil, ela chegou com uma mão na frente e outra atrás, passando necessidade. Pesquisa o que significa a palavra polaca. Coloca no YouTube para ver o que elas penaram quando elas chegaram no sul do Brasil, as polacas, as polonesas. Checa o que significa a polaca e o que ela teve que passar. Então, eles não foram da guerra para o bem bom. Eles foram para um outro tipo de construção. Não com guerra, mas com outro tipo de dores. Então, checa o que uma pessoa imagina num território de guerra, o que acontece, e quando ela imigra, o que acontece. E que tipo de pacote de crença se cria a partir disso. Quais concepções, quais medos, quais pânicos, quais aprendizados, quais tudo isso. E aí eu vou dizer para vocês uma coisa muito certa. Sabe por que vocês conseguem imaginar o que uma pessoa sente, o que ela passa? Sabe por que vocês conseguem imaginar? Porque em algum nível vocês sabem isso. Em algum nível vocês imigraram em vidas passadas ou os teus ancestrais imigraram. Então é real. Aproveita tudo isso que eu tô falando e escreve para você visualizar as crenças de guerra e limpar todo esse peso que tem dentro do seu DNA. Limpa esse peso para que você possa ajudar que isso que está acontecendo na Ucrânia não se alastre. Você pode aprender limpando numa boa, ou você pode trazer a guerra para perto de você para precisar limpar essas crenças. Você pode limpar as suas crenças a partir desse raciocínio que eu fiz agora aqui sobre a guerra. Você pode ficar preocupada com a Jordânia que está aqui, ou com os teus amigos e parentes que estão aqui na Europa, perto do território de guerra. Assim como você pode experimentar situações de guerra perto de você. Para quem mora no Rio de Janeiro, por exemplo, você pode subir a favela da Rocinha, ou você pode passar por a linha vermelha e passar por conflitos armados. Trazer, portanto, um tipo de guerra para perto de você. Entende? Ou você limpa numa boa, ou você limpa através da experiência de terceiros, se preocupando comigo ou com os teus amigos aqui, ou você atrai conflitos, guerras para perto de você, para você ter que limpar isso. Eu tenho certeza que você é extremamente inteligente, principalmente se você já é terapeuta, se você já é Theta Healer. Então, senta e faz um autodigging. Se você é DNA básico e avançado, no final de semana eu vou dar digging. Sexta, sábado e domingo vem fazer o digging para você limpar isso e ajudar o teu DNA, ajudar o mundo a se tornar um pouco melhor, ajudar os teus clientes que vão experimentar isso. Você teve muita utilidade no corona, você vai ter muita utilidade agora também. E você continua tendo utilidade no corona. A gente mudou a guerra. A guerra agora não é mais de corona. A guerra que a gente está experimentando é essa daí. Uma guerra cibernética. Você está aprendendo que não dá para deixar dinheiro no banco porque pode ter cyberataque, por exemplo. E o que é isso? Planos Collor, Bresser e Verão.
que a gente já experimentou quando a gente era novinha, ou que os nossos pais, para quem é muito novinha, que os nossos pais experimentaram em 93, 94 no Brasil, por exemplo. Então, limpa tudo isso. Se você ainda não fez o avançado, eu vou começar agora. Em 2 minutos eu vou começar uma turma de avançado. O preço é o mesmo do básico. A mesma coisa que você já pagou pro básico, a mesma coisa que você vai pagar pro avançado e pro Digging. Antes que você venha me perguntar qual o preço do avançado. O mesmo, tabelado internacionalmente. Começa em 2 minutos. Se você quer, me chama que eu ainda tenho uma vaga para cada um deles. Uma vaga pro avançado e uma vaga pro Digging. Verdade, me lembro do plano Collor, exato. Jô, gratidão pela sua existência, feliz aniversário. Gratidão, Suzana, gratidão. Agora eu vou sair e eu vou lá começar a aula de DNA avançado. Tinha uma pergunta, a Cris já tá dentro. Quem é esperta já tá lá. Tinha uma pergunta lá no começo que eu não consegui responder, só consegui responder 2 porque as 2 tinham conexão com guerra no final das contas. Então sim, eu tô trabalhando aqui as minhas crenças de guerra. Morando na Europa, aqui do lado eu tendo amigos que estão presos lá. Eu tenho amigas russas que não moram mais na Rússia, que são terapeutas Theta Healers, que estão fora da... Linda, gratidão, Mi. Eu tenho amigas russas que estão fora de lá. O povo russo não é mau. O povo brasileiro não é safado. O povo italiano não é X coisa. O povo americano não é Y coisa. Não é. Mas a gente tem crenças de que é. E essas crenças unem a gente com os nossos ancestrais. Limpem isso. DNA avançado para você encerrar os compromissos, as obrigações com eles, e Digging para você aprender a fazer Digging de nível histórico, de vidas passadas. Aí em vidas passadas, para finalizar isso, para finalizar quando você esteve em cenários de guerra, quando você morreu ou escapou em guerra, essa guerra tá doendo na tua barriga, você tá tendo ansiedade, você tá atento às informações da guerra, mesmo não tendo ninguém na guerra. Por quê? Vidas passadas, meu amor. Jô, quero ser sua assistente. De qual deles me chama no WhatsApp? Jô Access nos ajuda a limpar essas crenças. Sim, se você correr as barras, você ajuda a limpar. Zera totalmente? Não. O Access, ele traz algumas curas. Quando a pessoa já sabe, por exemplo, o que é segurança e perdão, quando você correr as barras, vai resolver. Mas se ela não sabe o que é segurança e perdão, ela precisa aprender. O Theta Healing ensina downloads novos, ensina conceitos novos. Aí sim as barras vão funcionar. Então, se você já é Theta Healer, o que você faz? Você sobe em Theta e soma o Theta com as barras. Você sobe em Theta e aplica as barras. E quando você vê que a barra do perdão não está correndo, você pede para a pessoa baixinho, vem no ouvido dela e pergunta: posso trazer para você a definição melhor e mais elevada a partir da fonte criadora do que é perdão, do sentimento, da sensação, da energia, da consciência, do que é perdão, que se dá e que se recebe? E aí a pessoa vai dizer que sim. Enquanto você corre as barras, você instala o download. Se algum instrutor de Access vier dizer que você não pode misturar as técnicas, isso é bairrismo. Se algum instrutor de outra terapia disser que você não pode somar as técnicas, isso é bairrismo. Por que você não pode misturar as técnicas? Por que você tem que vestir a camisa de um time e não contra o outro? O meu time é o cliente, o meu time não é a técnica. Muitas dores de barriga e faço exame, já encontrei o que é Jesus. Que lindo, Gê! Muitas dores na barriga e faço exames e não encontrei o que é Jesus. Gratidão. Então, sim, a aflição que vocês estão sentindo aí no Brasil, checa as ondas Schurman. Quem é meu aluno, coloca aqui nos comentários das ondas Schurman o site do governo, o site do laboratório russo que mede as ondas Schurman, inclusive para vocês verem se vai dar algo muito, muito ruim ou não. Eu vou ver se eu faço um post sobre as ondas Schurman para vocês ficarem atentos. As ondas Schurman mostram que algo vai acontecer. Aonde? Não sei. Mas quando as ondas Schurman disparam, é como se o coração da Terra tivesse disparado. E aí você vê que algo de errado vai acontecer. Ou seja, quando você acorda de madrugada, se limpa. Não é nada, limpa em ti, limpa as pessoas ao teu redor, a tua casa. Não é nada, checa as ondas Schurman. Se o problema é a Terra que está nervosa, manda amor incondicional para a Terra. Sou praticante de barras de Access, isso mesmo.
Soma, pode somar as barras de Access, eu sou instrutora de Access. Soma o Access com o Reiki, com aquilo que você sentir. Nós estamos a serviço do cliente, não da técnica. Nós estamos a serviço da cura do cliente. A gente está a serviço da espiritualidade para ajudar o planeta. Então eu posso juntar o Theta com a multidimensional, o Theta com o Reiki, posso juntar as barras com a multidimensional, por que não? Por que eu tenho que ser só de mestre Sui e não dos mestres arcturianos? Para, né, gente? Sejam mais espertos. Agora, eu sou obrigada realmente a sair. Essa live vai ficar gravada e você pode assistir ela depois. Eu vou colocar ela no YouTube, onde você pode assistir, acelerando, inclusive, a minha voz, para que você possa pegar a parte que você quer, passar direto para a segunda parte, que foi da frutose e dos problemas alimentares, relacionando isso com a guerra, e a primeira parte onde eu falo sobre a esquizofrenia. Então nessa live eu tratei, para quem está entrando agora, esquizofrenia no começo, com uns 7, 8 minutos eu fiz a esquizofrenia, e agora nessa altura, no final, os últimos 20 minutos foi frutose. Felicidades, querida, gratidão a todos vocês. Cláudia, me chama lá no WhatsApp. Eu vou colocar o WhatsApp aqui embaixo, que é onde vocês... 99867664. WhatsApp da Jo. Ok? Me chamem lá no WhatsApp que eu vou poder ajudar vocês lá, tá bom? Um beijo enorme, fiquem com Deus. E podem pedir pro Criador, quem sabe agora que é meu aniversário e não viu no começo, só pede pro Criador realizar pro bem maior tudo que eu coloquei no meu caderninho vermelho de manifestações. Não precisa me desejar dinheiro, saúde, blá blá blá. Eu já coloquei aqui. Deseja que as coisas que estão no meu caderninho se realizem. Bem abençoado. Um beijo, pessoal. Até depois. Tchau. Gratidão, Pamela. Beijo.